Lei 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. Artigo 138. Ao sair o liberado do estabelecimento penal, ser-lhe-á entregue, além do saldo de seu pecúlio e do que lhe pertencer, uma caderneta, que exibirá a autoridade judiciária ou administrativa, sempre que lhe for exigida. Parágrafo 1º. A caderneta conterá: a. A identificação do liberado. b. O texto impresso do presente capítulo. c. As condições impostas. Parágrafo 2º. Na falta de caderneta, será entregue ao liberado um salvo-conduto, em que constem as condições do livramento, podendo substituir-se a ficha de identificação ou o seu retrato pela descrição dos sinais que possam identificá-lo. Parágrafo 3º. Na caderneta e no salvo-conduto deverá haver espaço para consignar-se o cumprimento das condições referidas no artigo 132 desta lei. Artigo 139. A observação cautelar e a proteção realizadas por serviço social penitenciário, patronato ou conselho da comunidade terão a finalidade de: inciso 1º. Fazer observar o cumprimento das condições especificadas na sentença concessiva do benefício. Inciso 2º. Proteger o beneficiário, orientando-o na execução de suas obrigações e auxiliando-o na obtenção de atividade laborativa. Parágrafo único. A entidade encarregada da observação cautelar e da proteção do liberado apresentará relatório ao Conselho Penitenciário, para efeito da representação prevista nos artigos 143 e 144 desta lei. Artigo 140. A revogação do livramento condicional dar-se-á nas hipóteses previstas nos artigos 86 e 87 do Código Penal. Parágrafo único. Mantido o livramento condicional, na hipótese da revogação facultativa, o juiz deverá advertir o liberado ou agravar as condições. Artigo 141. Se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á como tempo de cumprimento da pena ou período de prova, sendo permitida, para a concessão de novo livramento, a soma do tempo das duas penas. Artigo 142. No caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que esteve solto o liberado, e tampouco se concederá, em relação à mesma pena, novo livramento. Artigo 143. A revogação será decretada a requerimento do Ministério Público, mediante representação do Conselho Penitenciário, ou, de ofício, pelo juiz, ouvido o liberado. Artigo 144. O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou mediante representação do Conselho Penitenciário, e ouvido o liberado, poderá modificar as condições especificadas na sentença, devendo o respectivo ato decisório ser lido ao liberado por uma das autoridades ou funcionários indicados no inciso I do caput do artigo 137 desta lei, observado o disposto nos incisos 2º e 3º e parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo. Artigo 145. Praticada pelo liberado outra infração penal, o juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final. Artigo 146. O juiz, de ofício, a requerimento do interessado, do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade, se expirar o prazo do livramento sem revogação. Seção 6ª. Da monitoração eletrônica. Artigo 146-A. Vetado. Artigo 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: inciso 1º. Vetado. Inciso 2º. Autorizar a saída temporária no regime semiaberto. Inciso 3º. Vetado. Inciso 4º. Determinar a prisão domiciliar. Inciso 5º. Vetado. Parágrafo único. Vetado. Artigo 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres. Inciso 1º. Receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações. Inciso 2º. Abster-se de remover, de violar, de modificar,
de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça. Inciso 3º. Vetado. Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa. Inciso 1º. A regressão do regime. Inciso 2º. A revogação da autorização de saída temporária. Incisos 3º, 4º e 5º. Vetados. Inciso 6º. A revogação da prisão domiciliar. Inciso 7º. Advertência por escrito, para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de 1º a 6º deste parágrafo. Artigo 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada. Inciso 1º. Quando se tornar desnecessária ou inadequada. Inciso 2º. Se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave.